Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, aprove a ele nestes últimos dias falar-nos através do seu Filho Jesus Cristo, o qual ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual criou todo o universo. Estas são as palavras iniciais da carta aos Hebreus no capítulo 1. A expressão de que Deus hoje tem nos falado através do seu Filho Cristo Jesus e pelo qual, através do qual Deus criou o universo, remete-nos ao pensamento de duas passagens das Escrituras Sagradas. A primeira em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus. Essa expressão, disse Deus, no livro de Gênesis capítulo 1, aparece inúmeras vezes. E todas as vezes que a palavra é proferida, ali está se referindo à própria pessoa de Cristo, o Verbo, a palavra. Eu ainda era criança, por cerca de 9 anos de idade, quando eu tomei um exemplar das Escrituras Sagradas e decidi ler o texto de Gênesis. Ao tomar o conhecimento do Evangelho de João, na sua introdução, ainda também naquele mesmo contexto, fiquei indagando acerca da expressão "no princípio era o Verbo", e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão veio a confundir a minha mente e o meu entendimento. Fechei aquele exemplar da Bíblia e decidi não mais ler aquela passagem e nem mesmo outra passagem. Após muitos anos, já na minha juventude, tive o privilégio de conhecer um grupo que me desafiou à leitura do livro sagrado. E confesso que quando retornei àquele mesmo texto e tomei uma outra versão mais atualizada e contemporânea, remetendo o real significado da palavra logos, a palavra, o verbo. Na Bíblia antiga, da década de 80, que pude ler, o texto trazia a expressão verbo. Mas agora eu pude encontrar a expressão palavra. E aqui está um grande desafio. Todas as vezes que Deus falou, o Pai pensou e projetou, o Filho articulou a palavra que foi planejada e pensada pelo próprio Pai. Jesus chegou a afirmar no capítulo 17, verso 5 do Evangelho de João, que ele sempre esteve com o Pai, desde a eternidade. Quando olhamos para a introdução do Evangelho de João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, podemos alterar e afirmar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. A partir desses 3 textos das Escrituras Sagradas, Hebreus 1, Gênesis capítulo 1 e o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, convido você a tomar essas mesmas passagens e aqui juntos refletirmos acerca dessa importância da pessoa de Cristo, ao ser colocado como verbo a palavra. A maioria das ciências estudadas na língua portuguesa, ela traz, a maioria, o termo logia, odontologia, teologia, biologia, farmacologia. Vou tomar essas palavras aqui citadas e trazer o real sentido e significado. Em grego, o termo logos significa discurso, tratado, a palavra que era trazida em oralidade, em discussão. Juntamente com os filósofos nas praças, nos célebres espaços públicos onde o pensamento era articulado para trazer um discurso que mediasse uma possível reflexão, visando mudança de paradigmas e de praxes no dia a dia. Assim também as ciências hoje, dentro do campo da universidade. Cada uma com sua especificidade, tenta buscar
um verdadeiro tratado, compêndio e um discurso sobre sua área específica. A farmacologia é o tratado e o discurso sobre as drogas, fármaco. A biologia é o tratado, o discurso sobre a vida animal, a vida vegetal. A odontologia é o tratado, o discurso sobre todos os conteúdos e elementos pertinentes à boca, os dentes, os ossos da boca e da face. A teologia, o tratado, o discurso, o compêndio de discurso acerca de Deus. E assim, todas as ciências que trazem em sua raiz, em seu termo original, o logos, remete-nos à palavra discursiva sobre cada área específica. Assim também, falar sobre o Verbo, falar sobre Cristo, que criou o universo, é buscarmos também compreender quem é esta palavra viva e real. Jesus esteve diante de Pilatos no momento de seu julgamento, e Pilatos, que convivia num contexto grego-romano, pôde perguntar a Jesus o que era a verdade. Jesus manteve-se em silêncio. Se Pilatos imaginasse, ponderasse, que de fato estava diante dele a própria verdade. Alguns acreditam que o cristianismo seja um compêndio de doutrinas e regras humanas, até mesmo regras elencadas por tradições orais. O verdadeiro cristianismo está fundamentado e pautado em uma pessoa. Uma pessoa em que não há dolo, não há engano, não há mentira, não há manipulação. Em Cristo reside toda a plenitude da divindade, conforme disse o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9. Em Cristo também reside toda a verdade. Nele, a natureza do pecado não havia espaço e lugar. Ele nasceu de mulher, mas não fruto de uma relação sexual. E, portanto, ele foi criado como homem nesse planeta, nessa terra. Foi tentado em tudo como homem, conforme diz Hebreus capítulo 2 e capítulo 4 no Novo Testamento, mas não pecou. Teve o privilégio de ir à cruz e antes de se dirigir ao Calvário, no Evangelho de João, capítulo de número 12, ele afirma: vem aí o príncipe deste mundo, mas ele, Satanás, não tem nada em mim. Nenhum homem poderia afirmar tal afirmação, tal verdade. Mas em Jesus estava ali o homem perfeito, sem dolo, sem mentira, sem manipulação, sem uma prática totalmente divergente da teoria. Pelo contrário, suas atitudes eram, na verdade, uma ortopraxia em verdadeira consonância, em paralelo com a sua ortodoxia. O verdadeiro cristianismo busca fundamentar-se em uma pessoa. Que pena que Pilatos não pôde identificar que em Jesus estava a própria verdade absoluta. Nós, cristãos, não cremos e não admitimos que verdades discursivas sejam, de fato, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é a pessoa de Cristo Jesus, dando a sua vida por nós, tornando-se pecado por nós em nosso lugar, naquela cruz do Calvário, a fim de que nós recebêssemos a sua natureza e a sua vida. E o meu desafio e o seu desafio como cristãos é buscarmos ao longo da nossa jornada e da nossa caminhada cristã a mente de Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, que para isso Deus nos predestinou, a fim de que sejamos conformes à imagem do seu Filho primogênito, Cristo Jesus. E ter essa imagem de Cristo formada em nossa vida, também, na linguagem paulina, é ter a mente de Cristo formada em nosso homem interior. Se outrora a mente de Adão permeava a nossa vida e a nossa natureza,
a mente de Cristo, do novo homem perfeito, daquele que nós podemos declarar a verdade plena. É essa verdade, é essa perfeição que nós cremos. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu mesmo, eu edificarei a minha igreja. O verdadeiro cristianismo está fundamentado no verbo, na palavra. E quem é esse verbo? À luz dessas três passagens, podemos elencar o primeiro ponto, que o verbo é eterno. Em João 17:5, Jesus pôde afirmar que ele estava em unidade, em união com o Pai. Por isso que João afirma no seu Evangelho, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus. O segundo ponto é que o verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, porém distinto na natureza. O Pai e o Filho são de duas naturezas, daí a relação pai e filho. Porém, são da mesma essência. Jesus disse no mesmo Evangelho de João: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai, João 10, somos um. Esse é o grande desafio acerca da importância do verbo. Ele é eterno, ele é uma pessoa igual ao Pai. Em João, capítulo 1, a afirmação que está em grego, quando ele diz na língua portuguesa, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós temos a expressão pros ton theon, que quer dizer face a face com Deus. A terceira característica do verbo é que o verbo é divino. No Evangelho de João, também, capítulo 1, verso 1, diz: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, co-igual ao Pai. Em João, capítulo 1, verso 3, ele diz que todas as coisas foram criadas por meio do verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, o nosso quarto ponto, o verbo é criador. Deus, como criador soberano, criou essa magnífica criação, mas não abandonou-a, largou-a ou entregou a própria criação e a humanidade a si mesma. Pelo contrário, na teologia, o próprio Deus Criador é o Deus imanente, presente, junto à sua criação, relacionando-se com a sua criação e, em especial, relacionando-se com o seu povo, aqueles que entraram em aliança com ele, seja no Velho Testamento, seja na nova e eterna aliança, através do seu povo, a igreja, o povo eleito de Deus. O quinto ponto e elemento importante a ser destacado aqui é que o verbo é autoexistente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante destacar a presença da palavra Zoe por todo o Evangelho de João. 3 letrinhas, Z-O-E, que na verdade é a própria vida de Deus. A natureza da vida de Deus, essa natureza, foi nos outorgada através de Cristo quando ele ressuscitou e nos deu essa identidade, essa natureza de filhos de Deus que hoje somos, graças à redenção que temos em Cristo Jesus. É bem diferente da palavra bio. Zoe se contrapõe a bio. Bio é a vida animal. Zoe é a vida de Deus. Jesus disse no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviaste. E por 35 vezes no Evangelho de João, a palavra Zoe, vida eterna, traduzida em nossa língua portuguesa, é encontrada nesse quarto Evangelho do Novo Testamento. Assim, podemos afirmar que o verbo não recebeu a vida. Jesus não recebeu a vida bio, porque ele é a própria
vida. Ele é quem é o autor da vida. E o sexto e último ponto, o Verbo é a luz que prevalece. Uma das grandes afirmações do profeta Isaías, ressaltada no Evangelho de Mateus, quando Jesus começa o seu ministério na região de Cafarnaum, Nazaré, Galileia, é que o povo que andava em trevas viu uma resplandecente luz. Essa expressão luz também aparece continuamente no Evangelho de João. A luz tem esse poder miraculoso de dissipar, desmascarar, anular todo resquício de escuridão. Já imaginaram ao entrar num quarto totalmente escuro e através do interruptor acionarmos e acendermos e em fração de milésimos de segundos a luz dissipa toda a escuridão? Assim também o Verbo que estava na eternidade com Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos nele a glória, a luz, a vida do unigênito do Pai. E o povo que andava em trevas viu uma resplandecente luz. É esta luz, é esta vida, é esta luz que ilumina o mundo. Ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. E quem vem a mim, quem crê em mim, não andará em trevas. O Verbo tem esse poder, essa palavra. Quantas vezes a palavra que é trazida no púlpito, trazida nas igrejas, nas reuniões, nos ensinamentos, nos estudos bíblicos, seja numa reunião formal, seja numa reunião informal, quando a palavra de Deus é ensinada com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com quebrantamento e dependência do Espírito Santo, o próprio Espírito tem o poder de iluminar, de clarear, de trazer revelação ao entendimento da mente humana, a compreensão do homem, a fim de que esse homem que estava em trevas compreenda a luz do Evangelho. É um grande pesar que olhamos para o texto de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, não pelo que está escrito, mas pelo fato real que existe neste mundo que nos cerca. Paulo diz nesse mesmo versículo que o Deus deste século, através de seus tentáculos e ações, o Deus com D minúsculo, numa alegoria ao próprio Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que os incrédulos não vejam a luz do Evangelho. Quando o Evangelho chega ao coração do homem, quando o Evangelho é pregado com autoridade, com poder, com equilíbrio e com discernimento, a palavra de Deus está perto de você e de mim, na nossa boca e no nosso coração. Diz Paulo, esta é a palavra da fé que pregamos. E é esta palavra como espada, o Logos, o Verbo, a palavra viva, que é o próprio Cristo, que tem o poder de dissipar toda a área de escuridão em nossa vida. Todos os becos, todos os lugares escondidos, esconderijos, secretos da nossa alma. Muitas vezes, o pecador, nós pecadores, ao entrarmos na casa de Deus e ouvirmos a palavra com quebrantamento e abertura, a palavra tem o poder de ministrar e alcançar aquelas áreas mais nebulosas, sombrias da nossa vida. E à medida que nos expomos à pregação sistemática, expositiva da Bíblia Sagrada, e na medida que cada púlpito se torna um local de exposição da palavra com ética, com temor, com reverência, com santidade e autoridade, o coração do homem que estava em trevas pode ser totalmente tomado pela luz do Evangelho. E é pela luz que toda a escuridão será dissipada. Deus abençoe a sua vida. Saia desse estudo, dessa breve reflexão, mais apaixonado pelo Verbo, mais apaixonado por Cristo, mais apaixonado pela Palavra de Deus.